Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aí nos assistindo. Seja bem-vindo ao Padrão 11 e vamos falar de Premier League, especificamente Chelsea e Manchester City. Cara, que jogaço, que jogo. Eu acho que se você perguntasse a alguém se esse jogo teria mais de 2 ou 3 gols, ninguém iria acertar, porque um jogo que foi 4-4 e não foi justo esse 4-4, porque o Chelsea mais uma vez foi prejudicado pela arbitragem de Anthony Taylor. Já é característico da torcida do Chelsea não gostar desse juiz. E quando ele volta da punição, que ele foi punido por marcar um pênalti que não foi no jogo do Newcastle, e de punição ele foi apitar um jogo da Championship, também errou na Championship, e quando volta para um jogo grande como esse. Mais uma vez o Chelsea foi prejudicado. Mas enfim, vamos falar do jogo, da visão geral do que foi. Primeiramente, que ninguém esperava que o Chelsea conseguisse bater de frente com o Manchester City. Mesmo que esse não seja o melhor Manchester City, de modo geral, do jogo. O Chelsea ele foi dominante no primeiro tempo, tomou as ações no primeiro tempo, mas já no segundo tempo o City que dominou o jogo, até porque o Chelsea, depois da metade do segundo tempo, já mostrava sinais de cansaços. Geralmente o City fica mais com a bola, então quem não fica com a bola tem que correr mais, e isso gera o cansaço. Mas no geral foi um jogo bastante acirrado de ambas as partes. Os dois times conseguiram levar perigo, tanto um como o outro. Quando um atacava, o outro respondia. E foi um jogo bastante louco, assim. Um 4-4, o time de Pep Guardiola não levava 3 gols, ou mais de 3 gols. Desde o último confronto contra o Manchester United, que foi 6-3 para o Manchester City. Então já faz um bom tempo. E o Chelsea está mostrando sinais que está se reconstruindo e já está dando trabalho ao Big Six. Pelo menos essas equipes consideradas Big Six, o Chelsea já está dando trabalho. Deu trabalho contra o Arsenal, era para ter vencido aquela partida contra o Arsenal, mas infelizmente não venceu, foi empate. Venceu contra o Tottenham, que era o atual líder do campeonato. Né? Também teve a questão das expulsões, mas enfim, venceu. E agora faz esse jogaço contra o Manchester City. Foi a cereja do bolo, esse jogo, para essa rodada, antes da data FIFA, antes da pausa da data FIFA. A gente tem um monte de destaques, que eu vou falar depois, mas vamos falar do primeiro tempo. O Chelsea, ele começa bem, começa pressionando o Manchester City, e ele é dono do primeiro tempo, mas aí acontece o pênalti para o City, que não foi pênalti, eu não achei pênalti. Acho que tanto o VAR como o árbitro erraram nessa decisão, que foi prejudicial para o Chelsea. Então, o Haaland, no pênalti ali, ele já estava dividindo com o Cucurella. Acho até que antes do Cucurella derrubar o Haaland puxa primeiro o Cucurella. Então, acho que tinha uma disputa ali de espaço. E antes dessa jogada, tinha o empurrão do Doku no Caicedo, que também poderia ser visto como uma falta, mas não foi. E o árbitro marca o pênalti para o Manchester City, o Haaland converte seu primeiro gol no Chelsea. O Haaland ainda não tinha gols contra o Chelsea, e nessa partida ele faz 2. Mas enfim, depois do pênalti a gente pensa que o City vai dominar as ações, mas não. 4, 5 minutos depois o Chelsea faz o gol, o Thiago Silva consegue marcar no escanteio, e 13 anos depois de Ryan Giggs ter marcado um gol na Premier League com 39 anos. O Thiago Silva consegue essa marca e a gente vê a monstruosidade que é o Thiago Silva, né? Quem fala que o Thiago Silva não é bom zagueiro, não assiste futebol e não assiste Chelsea, não assiste Premier League. Uma liga intensa e que ele é titular com 39 anos. Num time jovem. Depois o Chelsea consegue a virada com um gol de Sterling. O Sterling, por sinal,
olhando aqui as estatísticas e tudo mais e assistindo o jogo, para mim foi o destaque da partida. Tá fazendo uma temporada muito boa e tá pedindo passagem para a seleção inglesa. O Sterling, ele conhece o Walker e ele deu trabalho ao Walker. Muitas das vezes o Walker só conseguia parar o Sterling fazendo falta. Eu acho que foi uma das melhores partidas do Sterling com a camisa do Chelsea. Ele deu trabalho para a marcação, ele criava chances claras de gols. Ele deu um passe no segundo tempo para Augusto decidir a partida, mas aí Augusto perde. Mas enfim, foi um primeiro tempo totalmente do Chelsea. No final do primeiro tempo, o Akanji ele consegue empatar o jogo. Depois de uma cobrança curta de escanteio, o Bernardo Silva acha o Akanji sozinho e ele consegue empatar o jogo no final do primeiro tempo. Já no segundo tempo, o City vira o jogo com um gol de Haaland aos 2 minutos, 3 minutos já de segundo tempo. E você vê a monstruosidade que esse cara é. A máquina de fazer gols. É tanto que ele disputou a última bola de ouro com o Messi. E se não fosse Copa do Mundo, se não fosse Lionel Messi, ele poderia facilmente ter ganhado uma bola de ouro. A primeira bola de ouro dele. Depois disso, o Chelsea ele vai para cima e consegue empatar com o Jackson. O Gallagher chuta de fora da área. O Alisson espalma. E o Jackson consegue empatar o jogo. 3-3, num jogo alucinante. Depois disso, o Chelsea, já mostrando sinais de cansaço, corre atrás da bola em um City dominante. O City não fez uma partida brilhante, mas como é característica do time de Pep Guardiola possuir a bola, então o City conseguiu fazer um gol com o Rodri aos 86 do segundo tempo e num chute que foi desviado pelo Thiago Silva. Infelizmente, ele consegue fazer o gol, mas depois desvia a bola do gol do Rodri. E aí 4-3, um jogo alucinante. E você pensa que o jogo está resolvido, o Manchester City vai vencer, mas não. No final da partida, é marcado o pênalti para o Chelsea e o Cole Palmer faz o gol, converte o gol. E nós tínhamos duas leis do ex que funcionaram. Foi a do Sterling primeiro, ex-Manchester City, no primeiro tempo, e depois do Cole Palmer convertendo o pênalti e comemorando meio com ironia, né? O Cole Palmer, para muitos torcedores do Chelsea, ele é considerado o Kevin De Bruyne. Por quê? Porque o Chelsea ele tinha o Kevin De Bruyne e não soube aproveitar o jogador. E aí o Kevin De Bruyne foi para o Manchester City e virou esse jogador que ele é. Esse jogador diferenciado. Aí a gente tem o Cole Palmer que pediu para sair do City porque queria minutagens. E você sabe como é difícil ter minutagens no City. E o Guardiola deixou o Cole Palmer sair. E ele tá fazendo uma temporada muito boa no Chelsea. Ele já é titular. E é um moleque que tem muito talento e vai crescer muito. Os destaques da partida para o lado do Manchester City. A gente tem o Haaland. A gente tem o Doku, que não fez uma boa partida, mas mesmo assim ele conseguiu incomodar um pouco. Mas não muito. O Rodri. Sempre o Rodri. Quando o Rodri tá jogando, o meio campo do City ganha muito. O Bernardo Silva também. E o Julian Álvares. Ele dá uma assistência para o terceiro gol do Manchester City. Segundo gol do Haaland. A assistência, se eu não me engano, é do Álvares. Do lado do Chelsea a gente tem mais peças. A gente tem o Sterling, que para mim foi o melhor jogador da partida. A gente tem o Palmer, a gente tem o Thiago Silva, a gente tem o Cucurella, a gente tem o Gallagher, a gente tem o Reece James. Cara, que monstruosidade é o James. Você vê que quando ele joga, o nível do Chelsea ele se eleva. O James, eu sempre digo e repito, ele é um dos melhores de sua posição quando está em boa forma. Até o Vinícius Júnior já disse isso, que ele é um dos marcadores mais difíceis que o Vinícius Júnior já enfrentou. Então o Chelsea ganha muito quando o James está em boa forma. Aliás, os dois laterais do Chelsea, o Reece James e o Ben Chilwell, elevam muito o Chelsea.
o poder ofensivo do Chelsea quando estão em boa forma. Mas, enfim, você tem o Sterling, o Palmer, o Thiago Silva, o Orelha, o Gallagher, o, o Modric, ele entrou bem, é tanto que quando ele entra, sai o terceiro gol de empate do Chelsea, o gol do Jackson. Mas, enfim, foi um jogaço. Acho que se o futebol fosse justo, a vitória teria saído para o lado do Chelsea. O Chelsea ele tem duas chances de decidir a partida, que é uma com o Palmer, que quando ele vai saindo, driblando todos os marcadores, mas ele chega de frente ao Ederson desestabilizado e chuta fraco. E o Ederson consegue pegar a bola. E o outro lance é quando o Sterling ele toca pro Gusto e o Gusto perde. O Gusto chuta de esquerda e a bola vai para cima, não pega muito bem. Mas fora isso, e fora o pênalti que foi dado para o City, eu acho que o Chelsea merecia a vitória e merecia ter saído com os 3 pontos do Stamford Bridge. Mas que jogo, cara, que jogo. A Premier League, ela proporciona isso, né? Isso é a Premier League. É uma das ligas mais intensas do mundo e uma liga que todo jogador sonha em jogar. Fora isso, agora a gente só tem jogos agora depois da data FIFA. E muito obrigado a você que assistiu até aqui. Vou pedir para você, se gostou do conteúdo, curtir e se inscrever no canal. E até mais.